Olá, gente, mais um BaqueCast aqui, mais um BaqueCast. Nossa, eu tava com saudade já de fazer essa entrevista, que sempre gostoso, a gente bate papo. E isso que nós temos um prazer aqui de sempre trazer pessoas competentes, pessoas simpáticas, pessoas que têm muita coisa para falar. E não é diferente hoje, né, André? Bom dia, André. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, tudo bem? No BaqueCast, fazendo um bate-papo, como sempre. Um bate-papo aqui, que é sempre gostoso de trazer, e aprende muito, né? Isso daqui é uma lição pra gente. Uma aula, né? E hoje uma pessoa extremamente especial e numa época assim que é fundamental, né? Olha só, eu estava até conversando, André, que quando eu era garoto, né? Ixi, faz tempo já esse negócio. Sabe o que a gente fazia? Você era um garoto. Pegamos um refrigerante. Não vou falar qual a marca que é, mas aquele escuro que tem uma garrafinha, parece um corpo, com um rótulo vermelho. É preto, né? Pegava esse refrigerante, aí botava óleo Johnson, misturava, botava urucum, que é um pozinho de índio, falava, né? E pegava, passava isso. Ia pra praia, torrava que nem um doido, torrava, ficava vermelho no dia seguinte, dolorido, que só o capeta, né? Aí passava os 2, 3 dias e a gente arrancava a pele inteira. Arrancava a pele inteira e a gente falava assim, pô, já tô curtido pro verão. E aí ia pra praia e não passava nem isso. Não passava nem isso. E é engraçado que, acho que a sua pele ficava curtida mesmo. Só que tudo que você planta, você colhe. Tudo que você colhe. Então, a minha geração que fazia isso, muita gente está tendo câncer de pele, manchas na pele, né? Muita coisa disso. E o nosso convidado hoje vai falar muito sobre isso, principalmente agora que nós estamos no carnaval. Ou abre alas que eu quero passar. Isso. Sei que você está solteira. Tá? Gente, escrevam para André. Vamos arranjar um casamento para André. Isso, arranjar um casamento para André. Vai ser casamento, vai ser um baque casamento. Não é hashtag André emagrece, hashtag André casa. André casa. Tem um monte de hashtag. Um monte de hashtag aqui, né? Então, pessoal, eles vão para balada, aí pega, vai no sol, fica o sol o dia inteiro, vai ficar fazendo, vai tal. Não passa protetor, então passa de manhã, aí vai lá, transfere, soa pra caramba, não passa de novo. Então isso tudo que nós vamos falar que hoje em dia a gente tá perigosíssimo, sabe o quê? Câncer de pele. Nossa, que tema interessante. E aí ele falou assim, puxa, a gente poderia levar um dermatologista bom. Um cara bom que tem disso, que fala disso, cara bom. Né? E nós conseguimos esse cara bom. Quem é que nós trouxemos aqui? Nossa, o melhor dermatologista do Brasil. Um dos melhores, doutor André Peçanha. Eu gostei do bom. Eu gostei. Bom da minha terra. Cara, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelas palavras, né? Eu não tenho nem... Até fico sem jeito, né? Com tantos elogios, né? A gente procura fazer o melhor trabalho possível, né? Não sei se sou o melhor. Tem muitos dermatologistas muito bons também. E é um prazer estar aqui para falar, tirar todas as dúvidas, né? Vamos em frente. Vamos aos trabalhos, né? Você sabe a importância da dermatologia? Que eu ouvi dizer uma vez, diz que o maior órgão, né, que nós temos no corpo, isso é a pele? É o maior órgão do corpo, né? Então é da cabeça aos pés, né? Então a gente tem que lembrar que eu estava revisando a função da pele. A pele tem cerca de 10 funções importantes. Sim. É muita importância, porque a pele... Ela, primeiro, é um órgão de barreira, né? A primeira contato com os micro-organismos, né, se dá na pele. Então, ela tem a função de proteção física contra traumas, né? As unhas, por exemplo. A gente vê... muitas vezes a gente tem traumas nas unhas que nem percebe, né? Depois que o paciente faz uma cirurgia de unha encravada, ele fala... Fulano pisou no meu pé justamente agora. Na verdade, eles já pisavam no pé dele há muito tempo, né? Mas uma coisa você tá certo. Quando você tem 10 dedos no pé, você vai bater numa quina, você tá machucado, você bate naquele lugar, naquela unha, daquela posição, daquele dedo. É uma coisa, parece que chama. Mas aí que tá. Na verdade, a gente já recebe esses traumas o tempo inteiro, em todo lugar. Então, dói, né? Então, uma das funções da pele é justamente essa proteção física, né? A função da beleza, né, dos cabelos, do viço da pele, a função atrativa, o suor, né, o controle da temperatura corporal. Então a pele é um órgão fantástico, além de ser o maior órgão do corpo humano. A unha, a cutícula, é considerado pele? Sim, a unha é um anexo da pele, né? Então a unha e o cabelo, né, que tem uma queratina muito dura, né,
são duas partes da pele muito importantes e que são muito parecidas, inclusive, até quanto aos tratamentos. E cutícula se tira? As cutículas a gente recomenda não tirar, porque isso enfraquece a unha. Sim. É interessante, mulherada, escuta isso daqui. Que engraçado que o pessoal me pergunta, eu retribuo a pergunta. Eu falo, para que você acha que serve a cutícula? O pessoal fala, para proteger. Você respondeu. Exatamente. Se protege, por que tu vai tirar? Ela tem uma função protetora, né? Não tão estética, vamos dizer assim, né? Aquele excesso de cutícula. Que a gente orienta mais ou empurrar a cutícula ou não ser muito agressivo nessa remoção. Porque a cutícula está justamente ali próxima à matriz da unha, aquelas células germinativas. Então ela protege justamente a nascente da unha. Se ela for danificada, é ali que vai entrar bactérias, umidade e a unha vai nascer defeituosa. Olha que coisa, gente. E a mulherada tira tudo, né? Tira cutícula, pega da cutuca, aqueles alicatinhos lá. Sai sangue, né? Até bife. Sangue de tanto que cutuca. Mas eu não sabia que não era para tirar, não. Não é. Inclusive, nos Estados Unidos é até proibido, né? É proibido tirar, tanto que tem a moça que mexe com unhas, estuda lá nos Estados Unidos, eles procuram muito brasileiro, porque a brasileira tira. Olha que interessante. E como a gente agora tá, né? A gente tá já no carnaval, porque, né, essa quarta-feira a gente já tá pulando o carnaval. Esse ano, mais que nunca, eu vi muitos bloquinhos já desde de janeiro. E tem muita gente andando nos bloquinhos com criança. Quais são os cuidados que a gente pode ter, né? Com a nossa pele. Precisa cuidar da nossa pele. Vamos pro bloquinho. O que eu tenho que fazer? Olha, em primeiro lugar, se preocupar com a saúde geral, né? Porque tem que hidratar bastante, né? Uma época de muito calor. Então, a gente transpira muito, né? Então, tem que estar sempre hidratando. Já recomendo não abusar da bebida alcoólica, né? E outras substâncias não permitidas, né? Mas quanto à pele, é importante, então, principalmente em lugares muito quentes, né, ensolarados, né, você usar o protetor solar, já sai com ele passado, né, 30 minutos antes, porque aí é o tempo de absorver na pele. E, na verdade, a ideia seria uma reaplicação a cada 2 horas, porque ele vai perdendo, vai vencendo o efeito dele. Vai suando, vai... Nossa, e no carnaval a gente sua mais, ainda nesse calor, né? Pode ficar 2 horas? Segura 2 horas mesmo? Em geral, 2 horas. Eu recomendo um fator de proteção acima dos 60, porque a gente não passa exatamente como deve ser passado, né? Com uma superfície considerável ali, né? De forma substanciosa. Então, um fator mais alto, ele acaba compensando um pouco esses defeitos, essas falhas de passagem do produto. Um conhecido meu falou, você passa 2 vezes o 15, que você dá 30. Não, e na internet... Porque parece que o pessoal fala, eu passo 4 vezes. Aí eu, quando consegui os 60, eu passei 4 vezes 15, 4 camadas, 15 vezes 4, 60. Né? Eu tava na praia e o pessoal falou assim, nossa, mas o seu é 60, depois de 20... É tudo igual. É verdade ou é mito? Na verdade, existe uma curva de proteção. Então, até o fator 20 aproximadamente, 20 a 30, realmente, números menores, eles representam proteção muito menor. Aí, essa curva vai ascendendo, chega no 20, do 20 para o 60 é uma curva mais tênue. Então, a proteção adicional, 30, 40, 50... é uma proteção um pouco mais, vamos dizer assim, complementar só, mas não muito diferente, entendeu? Então, esses fatores maiores são bons para esses erros de passagem mesmo. Então, num ambiente muito ensolarado, acaba sendo vantajoso passar um número maior. Olha, que interessante, né? São de 12 em 2 horas passa. Por que você fala que você passa, demora para absorver uma meia hora? Não é só passar e já pode ir pro sol? Não, porque ele tem que entrar na camada córnea da pele, né? Olha que interessante. E entrar entre tem gente que passa na hora, né? Que já tá na praia, já passa na hora lá e já fica no sol. Pula pra piscina. Passa e pula pra piscina. Chegou na praia, aí pega o protetor, alguém já passa pra ele, já pega e já deita lá no sol. Olha que erro que a pessoa faz. Minha mãe passa e pula pra piscina com a criança.
muitos não entendem, às vezes vão no consultório com queimaduras, falam, doutor, mas eu passei o protetor, na verdade. Era ruim. O protetor era ruim. Na verdade, não, é porque passou de forma equivocada e esqueceu de passar de novo, né? Eu já fiz um teste uma vez, eu tava com meu filho na praia, eu tinha passado o protetor e o moleque não queria sair da água, né? E eu ficava lá o tempo inteiro, eu cheguei a ficar aproximadamente ali uns 40 minutos ali esperando ele. Tinha passado direitinho o protetor. No final do dia eu tava um pouquinho ardendo minha pele, sabe? Então o protetor, ele na verdade ele é um complemento de fotoproteção. Sim. O conceito de fotoproteção é a proteção física também, né? Você evitar esses horários de pico, né? De estar muito tempo no sol. Não pode abusar, né? O sol ele é muito legal, faz vitamina D, faz bem para pro nosso humor, mas não pode abusar, né? E isso é a depender também do seu tom de pele. Então, pessoas com tom de pele mais escuro, elas toleram muito melhor do que uma pessoa de pele mais clara, né? Sim. Então, você falou uma coisa assim super importante, que uma vez eu consultei foi um nutricionista, um fisiologista, não sei, ele falou assim, você tem que ficar pelo menos meia hora no sol e não pode passar protetor. Aí falei com o dermatologista, ele falou, você não pode ficar sem protetor no sol. Eu falei, e agora? E agora? E aí, doutor, o que eu faço com a vitamina D? Não tem uma receita de bolo, né, que possa ser passado para toda a população. É aquilo que eu acabei de comentar, né, só para pegar o gancho, porque pessoas mais morenas toleram muito melhor, né? Sim. E depende muito da sua atividade profissional, né? Se você fica mais em ambiente fechado, não precisa também usar protetor toda hora, a cada 2 horas. Não há essa necessidade. Eu precisaria ficar, pelo menos tomar sol sem protetor, fala de 20 minutos 2 vezes por semana. Isso, eu acho assim que pode ser até um hábito, na verdade, você ter um hábito saudável, você ter uma caminhada ao ar livre. Sem cabeça. Você pode passar o protetor no rosto, por exemplo, mas de repente você deixar outras áreas expostas. Lógico, não se expondo diretamente, às vezes pegando uma sombrinha, passando um pouquinho pelo sol. 20 minutos é suficiente? 20 minutos, meia hora ali, se você não... Tentar pegar um horário que não seja um horário de pico, até umas 9 horas seria interessante. Depois disso, já é bom cuidar mais. Mas evitar, né? Lógico, os excessos. Vamos ver o Dr. Bach sem camisa lá em Alphaville fazendo a sua caminhadinha. Pegando câncer de pele. todo, hein, velho? Já pensou que chique, sem camisa? Não, vou fazer story. Fazer um story disso. Vai bombar. O TikTok vai bombar. Eu vou bombar, né? Vou bombar uma bomba aqui. Mas e aquelas blusinhas com... Eu tenho uma cisma com aquela, eu comprei pra minha filha, aí eu falei, de repente até colocaria também uma, que não fica muito legal, mas parece que protege mesmo aquelas blusas. Tem mesmo, é proteção? Blusa ultra UV, né? Proteção UV, né? Essa é boa, essa? Olha, elas são muito confortáveis de forma geral para ambiente aquático. É legal, eu acho bem interessante porque isso já poupa esse trabalho de ficar passando o protetor. Não precisa põe essa blusa, onde tiver a blusa não precisa de protetor. Não precisa de protetor, onde tem a blusa. Lógico que ela vai ter um desgaste natural, né? Conforme o número de usos dela, né? Então, ela vai perdendo toda aquela... A coesão entre as fibras da blusa. E a criança que fica o dia inteiro na água, né? Porque eles não querem sair da água, né? Tudo bem. E voltando para a folia, que eu tô querendo ir para a folia nessa sexta-feira. Então, assim, a hidratação, não beber, que eu vou tentar não beber, né? Que eu não bebo muito. Aí, o protetor 60, reaplicar. E que mais? Tem mais alguma coisa? Usa chapéu? O chapéu vale a pena? Boné. O boné, o óculos. Eu acho ótimo. Eu acho até que vem em primeiro lugar antes do creme, né? Do protetor, do creme, do spray. Porque esse é o primeiro, a barreira, né? Medidas de barreira são muito mais eficientes do que o próprio protetor solar, né? O protetor acaba sendo um complemento. Então, recomendo fortemente sim o uso de chapéus, bonés, principalmente homens que são calvos, né? Tem mulheres também que têm já alguma rarefação de cabelos, que a gente chama de alopecia androgenética. Então, no final do dia, o couro cabeludo pode ficar bem sensível se não tiver essa proteção. Ótimas dicas, hein, doutor? Não é verdade, coisa prática, né, que a pessoa faz. Mas precisa tornar isso hábito, né?
hábito que... Não é só na folia, é que a gente vê que muita gente não faz isso, né? E aí começa a ter mancha. Toda mancha pode ser um câncer? Não. Na verdade, assim, os efeitos mais imediatos dessa superexposição ao sol são manchas reacionais, que a gente chama de melanoses solares. As mais comuns que você pode ver nas costas do indivíduo, tem várias manchinhas, às vezes a mulher traz o marido no consultório porque tem várias manchinhas, ficou preocupada. Então isso pode surgir num curto prazo mesmo, como uma reação do organismo. Então, porque a luz solar ela vai ativar imediatamente os melanócitos, que são as células da pigmentação. Agora, quais são as manchas que demandam maior atenção? Aí é aquela regrinha ABCD que uma vez eu falei aqui no programa, né? O ABCD, A de assimetria, manchas que têm essas características. A de assimetria, B bordas irregulares, C cores diversas, D diâmetro maior que 6 milímetros. Em resumo, são manchas... aquela mancha que destoa das demais, ou uma mancha um pouco maior. Existe uma entidade chamada melanoma melanótico, que ele pode ter um componente branco, tá? Sim. Mas o que a gente deve alertar mais a população é que são esses componentes mais escuros e essa variação de cores daquela mesma pinta que você tem que estar mais atento de procurar um médico. Colorida, né? Colorida, isso. E de repente, uma coisa que eu notei, não sei se você... Dá uma olhada aqui na minha testa, não tem uma manchinha branca? Uma manchinha branca? Tem uma manchinha branca. Então, eu nunca tive essa mancha, agora está começando a me aparecer essas manchinhas brancas. O que é isso? Vai falar que eu acho que eu estou ficando velho. Veice, né? Veice mesmo, né? Tô brincando, doutor, o senhor é super jovem, né? Sou, muito. Eu tenho até mancha branca. Foi uma ótima pergunta. Era Coca-Cola, Curucum. Ai, não posso falar. Foi uma ótima pergunta. Porque tem aquelas manchinhas brancas pontuadas que ficam mais no dorso do antebraço, no antebraço, nas mãos. E as pessoas vêm preocupadas achando que é vitiligo. Olha, eu tenho. Essas manchinhas, elas são sinais de envelhecimento da pele por conta do sol. Já é um sinalzinho. Olha aqui, doutor, eu tenho. Olha, tô velha. Quando começa o zenta, já aparece mais frequentemente. Mas é uma coisa normal ou tem que se preocupar? É benigno também, né? Benigno. Então esse é mais Você tá ficando velho, é benigno. É benigno. Eu vou contar uma história para vocês rapidinho. Eu tava na TV... Tem o que posso fazer, né, com essa manchinha branca para aparecer? Para prevenir, aí teria que ser uma... Porque geralmente as pessoas que têm essas manchinhas em grande quantidade gostam muito do sol, né? Então tem que diminuir um pouco se elas se incomodam, cada escolha é uma renúncia, né? Então se elas se incomodam com as manchas... Já pode ter sido uma coisa que seja, que igual eu falei, pegar muito sol. Desde agora a infância. Não pego quase nada. Desde a infância. Agora que eu tô colhendo. Agora que está colhendo, porque é como se fosse um pequeno dano do DNA das células da pele, né? Tá vendo? Eu tenho, ó. Então, preventivamente, não tem nada muito impactante, né? Que possa ser feito. Além... O senhor é bem clarinho, né? O senhor é bem branquinho. Pessoas mais claras. O pessoal não passa protetor muito na mão, né? Na mão, no pescoço. A gente passa mais no rosto. É um erro, né? Orelha também, né? Orelha tem muito câncer de pele. Juro, eu nunca passei na orelha o protetor solar. Não, vou falar rapidinho. Eu tava numa TV e aí eu sempre tive uma mancha no dedo do pé, na unha. Cortava a unha e parecia uma fileta da mancha. E aí apareceu numa TV, uma das maiores do Brasil, o meu pé, assim, parecia o meu dedo do meu pé, com a mancha, e falou assim, é um câncer, não sei como que chamava, altamente perigoso, que a pessoa tem que urgente... Eu comecei a tremer e eu passei muito mal, eu falei, meu Deus, é igualzinho a unha do meu pé. Porque eu tenho há anos, desde os 15 anos. Falei, gente, eu tenho isso, eu não sabia. Ainda bem que você não se deixa levar com as coisas, né? Ela tem um espírito bem que você... Eu tava tendo um infarto lá, porque... E aí, doutor, essas manchas, essas linhas escuras no pé, depois eu fui no dermatologista e na época ele falou, calma, olha, tem alguma pigmentação, é uma pinta que é na raiz da unha e toda vez que cresce, a pinta vai andando. Se você já tem desde os 15 anos, você já vai ter, né, quase 50, pode ser que não seja uma coisa muito grave. Mas as pessoas se assustam, né, com tanta coisa na internet. Pintas que pintam a unha do pé, pode ser câncer? Até agradeço o Google, né? Porque o Google me traz muito paciente para o consultório. Porque eles ficam tão desesperados. Doutor Google? O doutor Google
Obrigado, Dr. Google. Mas assim, eu falei brincando, mas não é bom assim você já imediatamente, né, se influenciar. O ideal mesmo é você procurar o especialista certo, né, daquela área. O cara estuda 4 anos, faz residência, faz congresso, estuda nos Estados Unidos, estuda na França, estuda na Europa, não sei o que, tal. E o cara com Google, pum, tô com isso. Nossa. Né? Que é engraçado, o cara muitas vezes todo médico fala isso. O cara já chega, doutor, estou com tal coisa. É que a nossa mente ela já é programada, né, para defesa e contra coisas negativas, né? Então a gente já fica meio alerta. Mas assim, voltando ao assunto da unha, né? Ela, na grande maioria das vezes, graças a Deus, essas manchas são benignas, tá? A gente chama de melanoníquia, essas manchinhas que nascem, né, desde a matriz. Melanoníquia, esse é o sinal clínico. A melanoníquia, ela pode surgir, primeiro, pessoas já morenas com pele mais escura, a partir dos 50 anos de idade, às vezes até um pouco menos, as unhas começam a manchar um pouquinho. Isso já é constitucional da pessoa, isso já era da programação genética daquela pessoa. Alguns medicamentos podem ocasionar essas manchas nas unhas, alguns traumas que machucam a matriz da unha e aí a unha nasce mais manchadinha naquele ponto. Então, assim, como diferenciar uma mancha benigna de um melanoma da unha? Que sim, pode acontecer também. O melanoma na unha geralmente é uma lesão única que aparece mais frequentemente ou no polegar ou no dedão do pé. E é uma mancha, assim, que surge depois dos 40 anos em geral, tá? Não é comum antes dessa idade. E é uma mancha que segue mais ou menos esse ABCD que eu falei, ou seja, uma mancha que ela é assimétrica, ela pode ter uma espessura maior, várias cores. O A é de assimétrica. A é de assimétrica, B bordas irregulares. Assimétrica, bordas irregulares. C, cores diversas. Coloridinha. E D, diâmetro maior que 6 milímetros. Tá. Foi feita uma adaptação para as unhas, né, dessa regrinha, em que a gente tem que considerar também a distância, a largura dessa melanoníquia. Então, a distância entre um lado e o outro, né, dessa mancha, maior do que 3 milímetros já seria também alguma suspeita. Mas geralmente uma lesão única. Pessoas mais claras tendem a ser mais evidente isso daí, né? Mas as pessoas de pele escura, as pessoas negras, morenas, elas também podem ter o melanoma também da unha. Então tem que ficar bem atento a isso. Na verdade, tem que passar protetor. Independente da raça, tem que passar protetor. Na verdade, é muito difícil a pessoa definir, né, se aquela melanoníquia é um câncer de pele ou não. Sim. Muitas vezes até o profissional especialista tem alguma dificuldade. Manda fazer biópsia, né? E aí a conduta é ou um segmento de curto prazo, tirando fotos a cada 3 meses, 6 meses, ou já a biópsia mesmo, quando se tem dúvida. Aí o Bach comentou em relação a protetor, né? O protetor solar, ele previne sim o câncer de pele na grande maioria das vezes, mas nem sempre. Como a gente está falando da melanoníquia, né, que faz parte do universo do melanoma acral, que é o melanoma das extremidades, que isso já tem um fator genético mais importante aí, independente da luz ou não. Sim. As pessoas estão com muito costume hoje em dia com o celular. Estava falando de um profissional que ele falou, ainda é muito cedo para se analisar e avaliar os malefícios que vai fazer esse excesso de celular que o pessoal usa. Né? Uma delas seria para a própria pele, que não deixa de ser uma radiação, né, que a pessoa tem contato. Se o computador já pode ser, né? A tela do celular, que o pessoal fica o dia inteiro com o celular na mão. O pessoal, né? O pessoal fica, né? Isso. Então, isso pode fazer mal para a pele? Até então, o que se tem assim, de informação é a radiação ultravioleta, né? Sim. Que é o principal fator que determina o câncer de pele. Alguns estudos mostram que essas luzes emitidas, inclusive de telas, a radiação ultravioleta é muito baixa, o índice, né? Sim. Então, representando um risco pequeno para câncer de pele, não, pelo menos para câncer de pele. Neurose, vou trabalhar no computador, já tem que passar protetor, não precisa de uma neurose tão grande assim.
Não precisa tanta neurose. Quando eu olho, eu fico o dia inteiro no computador, parece que eu fico com uma tela branca, assim. Minha mãe um dia olhou e falou, nossa, quem é? Você tá fazendo máscara? Eu falei, não, é protetor solar, porque o computador assim... Ela precisaria fazer isso? Não, né? Não precisa. É que assim, muitas... Andrés, pode ser assim. O que você faz é o contrário. Vamos basear isso aqui. Isso. É que às vezes a pessoa está tratando algumas manchinhas do rosto, né, por um fator estético, né, aí a proteção solar acaba sendo interessante, um pouquinho a mais do que a média. Mas eu me preocupo mais com as ondas eletromagnéticas aí que a gente não está enxergando. Não está enxergando, né? Aí em relação a outros órgãos, né? Sim. Mas não a pele. Quando você fala de mancha branca, e quando tem manchas escuras? Que inclusive na região sexual da gente, né? No pênis, né? Começa a aparecer umas manchas escuras depois de um tempo. É a idade também? Olha, tudo é isso, né? Não que eu tenha. Eu não consegui. Eu até vi um paciente outro dia falando. Não que eu tenho isso daqui. Desculpa, o assunto é sério, mas foi engraçado. Um paciente meu veio esses dias. Tem uma prima minha, um primo meu, filho do meu cunhado, que falou que tem essas manchas escuras. Mas foi uma boa pergunta. Existem as lentes. Isso daqui é um podcast sério. Não é um pornocast. Nem uma consulta urológica, né? Urologista aqui. Mas voltando ao escurecimento, existe que nunca aparece. De repente começa a aparecer umas manchas escuras, tudo. E não vejo que a idade, que meu filho também ele tem umas manchas escuras disso. Existem Tem a lentiginose, existe a lentiginose genital, né? É relativamente comum isso daí, algumas manchinhas escuras, às vezes na glande, né, do pênis, no corpo do pênis, pode surgir, mas também entra nesse espectro benigno, mas lógico. Vou falar pro meu primo. Não, é perigoso. Quando eu amamentava, eu vi que eu tinha uma manchinha bem escura, e eu percebi que a minha mãe também tinha no seio. Aí eu falei, nossa, que estranho. E nunca mais eu vi. Na verdade, eu devia ter, mas ela fica aqui. E depois de amamentar, ela ficou mais clara. Muitas vezes a pinta ela vai evoluindo, na verdade, né? Então, ela vai modificando de forma benigna também. Da pele uma coisa que é vivo, quase que é vivo. Mas é uma coisa assim que tem esse movimento, escurece, esclareia, tem isso daqui? Tem esse movimento, existe até uma entidade chamada queratose liquenoide, né? Que é um desenvolvimento dessas verruguinhas que surgem acastanhadas. Às vezes, essas verruguinhas vão ficando mais claras, que é uma degeneração das verruguinhas chamadas queratoses seborreicas, são benignas. Mas é interessante tirar? Mas é lógico que isso daí não pode ser de forma alguma um parâmetro para a população geral, né? Eu acho que isso tem que ser avaliado caso a caso com o médico. Vou dar um exemplo para você, Sabrina Sato. Aquela verruga que ela tem aqui, ela não tira por causa que... Mesmo causa do dente do Ronaldinho, tem umas coisas que ficam características. Uma marca registrada. Marca registrada. Né? Tem aquele artista, um ator da Globo que tem uma mancha no rosto. Eric Johnson. Então, você não consegue imaginar. Sabrina Sato sem a verruga, o Eric Johnson sem a mancha, os Ronaldinho sem o dentinho. A Angélica, né? Então, Angélica também. Angélica, então tem algumas coisas, não tem na perna. Então, são umas coisas... São benignos, né? Porque eles estão tanto tempo, né? Com certeza eles passaram no dermatologista antes, né? É que o Ronaldinho não tinha dinheiro para ir no dermatologista. Ô, doutor, mas e tem muito, assim, essa parte de prevenção, né? Além dos... Tem alguma alimentação, alguma coisa que previne o câncer de pele? Ou não? Um complemento vitamínico para tomar todo dia, alguma coisa assim? Existem alguns estudos dentro do universo dos antioxidantes, mas ainda é uma evidência fraca, não é? Vitamina C, pode ser? Ela é um antioxidante, né? O pessoal está lançando muito máscara de vitamina C, como estética. Você vai, a pessoa pega, passa... Eu já fiz, né? Porque o pessoal passa, parece que é ouro. Passa ouro, vitamina C. Eu sei que são 7 ou 8. Você fez também, né? São umas 7 ou 8 camadas que passa. Você fica 2 horas passando. Passa para acabar, depois passa ouro, depois vitamina C, depois não sei o que, tal. A pele até que fica bonita, a pele, esses negócios. Mas
É superficial, né? De dentro pra fora não tem, né? Toma bastante água. Difícil. Na verdade, é mais a fotoproteção mesmo, né? Que a gente tem que... E lógico, tem que ser avaliado caso a caso, né? Dependendo... São vários fatores que interferem, né? A região do globo terrestre que o indivíduo mora, né? Próximo ao Equador, ele vai ter que ter mais cuidado, a linha do Equador, né? Cor de pele, profissão, atividades de lazer e esportivas. Vamos fazer o cara mais arriscado de todos. O cara mais arriscado. Mora onde? O cara mais arriscado seria um sueco que veio morar na Bahia, por exemplo, no Maranhão. Aquela cor bem clara de pele, bem negócio bem aqui. Claro, e que está morando numa região tropical, equatorial. Tipo Palmas. Palmas é que você sabe a sequência, né? Terra, Marte, Palma, Sol. Boa. O pessoal fala isso, que o calor que faz lá é uma coisa... Então seria o cara de maior risco, o sueco que veio morar no Maranhão e que trabalha produzindo prédios no Maranhão. Uau. Fazendo prédio. Então, na construção civil, por exemplo. Ar livre, né? Trabalha em ar livre. Esse é amigo meu. O cara ele tem uma característica bem loiro, olhos azuis, bem característica nórdica. Assim, ele já tirou umas 6 que chama de câncer de pele. E já tirou uns 6 nódulos. É câncer de pele mesmo? A gente vê, a gente organiza um ambulatório de câncer de pele lá em Mogi das Cruzes. Os pacientes têm esse perfil, são pacientes mais idosos e mais claros. Ele tem uns 55 anos, bem claro. A gente chama de alemão, olhos azuis, cabelo clarinho, toda a pele bem branca, bem alva, bem alva. Olha. Né? E ele já foi umas 6 vezes. Já virou até no começo, a primeira vez, a gente ficou assustado. Agora, ele foi tirar um câncer de pele, tá. Tem muita gente que faz isso. Ô, doutor, tá acabando pelo nosso tempo aqui, então a gente tem algumas considerações finais. A primeira coisa, tem uma associação, aonde você trabalha, onde te procura, entender um pouquinho sites, redes sociais, para alerta, né, doutor? Que isso daqui vai criar muita, não só dúvida, muita curiosidade, e acho que é importante uma entrevista como essa, que cria aquele alarme na pessoa. Gente, não é para ficar apavorado, é se cuidar. Cuidar, mas se cuidar com bons profissionais. Não ir no Google, né? Como eu, né? No Google, né? E como é que eu faria então? Que eu estou ouvindo essa entrevista, me interessei, que eu estou meu filho tá, meu marido tá, minha esposa tá, não sei o que tal. Como é que eu faço para encontrar o senhor? Tá, passo o endereço do consultório? Pode passar tudo, associação, site, consultório. Na rede social, o Instagram, acho que o Instagram se tornou mais popular, né, na rede social, então é André César Peçanha, tudo junto, né? André César Peçanha, tá escrito, né? Com 2 S. Aqui embaixo também, e se inscreve, aproveita e se inscreve no canal do YouTube. Com 2 S, né? Eu atendo em Guarulhos, em Mogi das Cruzes, né? Em Guarulhos, no Centro Médico Pedra Verde, Rua Professor Leopoldo Paperini, 113. Em Mogi das Cruzes, no edifício Elbor, ao lado do shopping de Mogi. Sim. No Centro de Especialidades de Mogi das Cruzes, 8º andar. O senhor faz consulta online ou existe a necessidade presencial? Eu, abro algumas exceções para consulta online, não acho que é o melhor método, né? Mas... Não, o cara está ouvindo a gente lá em Manaus. Fica difícil vir para cá. Por um acaso, hoje eu vou atender 2 consultas online hoje, mas não é a minha rotina, né? Então, por exemplo, é uma pessoa que foi indicada por uma colega lá de São José dos Campos que vai precisar fazer uma cirurgia para câncer de pele. Então, ela já sei mais ou menos o caso, já foi passado, é mais para alguns ajustes. E uma outra senhora que eu já operei, né? Então, é só para fazer uma reavaliação de exames, isso. Mas o ideal é que tem que ver, né? Ver, palpar. Biópsia, corte, exatamente. Eu acho que a dermatologia, apesar de ser muito visual, ela depende bastante dessa avaliação presencial. Sim. Tem que palpar, né, a lesão, então isso é importante. E tem campanhas? Tem alguma campanha, algum incentivo, algum lugar, algum mutirão? Tem. Todo ano tem a campanha do Dezembro Laranja. Além da divulgação nas redes sociais, tem um atendimento gratuito a toda a população nos serviços credenciados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então é só entra no site da sociedade que ele cita os locais. Isso, geralmente em dezembro, né? Geralmente no primeiro sábado de dezembro, é o mais comum. E aí, nesse caso, a pessoa que tem qualquer dúvida, ela pode passar dentro do universo, né, das lesões suspeitas de câncer de pele,
Se ela confirmar que tem um câncer de pele, o serviço é obrigado a assumir o caso. Então, a pessoa vai ser tratada integralmente nesse serviço, gratuitamente. Se a pessoa tiver, não estou nem aí, não me trato, o que acontece? Depende muito do tipo de câncer de pele, né? Porque temos, basicamente, em resumo, 3 tipos, que é o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e melanoma. O primeiro tipo, basocelular, ele muito raramente, praticamente não dá metástases, porém ele pode, dependendo da localização, nariz, olhos, orelhas, pode infiltrar e causar mutilações. Então, assim, é o que eu costumo brincar, ele não é uma emergência cirúrgica, mas é uma urgência. A pessoa tem que se programar dentro das próximas semanas, eventualmente 1, 2 meses, para poder tentar resolver o mais rápido possível. Já o melanoma e o carcinoma espinocelular são mais emergências, porque principalmente o melanoma, que tem o potencial de metástases para o organismo, para outros órgãos, e o carcinoma espinocelular, que é um intermediário entre o baso e o melanoma. Mas existem algumas variantes muito agressivas de carcinoma espinocelular também. Então, o paciente tem que... Assim, lógico, na oncologia é aquele negócio. Quanto mais rápido o tratamento, melhor o prognóstico. Sim. E prevenção. E, gente, foi um prazer, doutor. Nossa, parabéns. Gente. Espero que vai ajudar bastante gente, né? Nossa, tá acabando Deus, o tempo. Eu quero pedir muito... Primeiro, eu quero agradecer o pessoal daqui do estúdio. Agradecer também a Bela Paulista, que nos ajuda, né? Com tantas coisas gostosas. Boas, maravilhosas. Agradecer ao doutor Bach por essa entrevista. Encontra onde, né? Arroba DDR Bactéria Oficial. Isso. Se inscreve no nosso canal, ajuda a gente. Divulga. Toca o sininho, ajuda a gente. E pedir pro pessoal também @BacCast no Instagram, né? E foi um prazer, foi muito bom. Muito bom, excelente. Você tá convidado, você volta? Volto, claro. Tá convidado. É um prazer, já somos da mesma família aí. Tenho orgulho de ter amigos aqui. Já faz parte da família. A família muito aqui. Bom. Tá. Muito obrigado. Obrigado, então, pela presença. E, ó, gente, mais um... Gente, isso daqui, fala para os seus amigos, fala para todo mundo, isso daqui é prestação de serviço. Todo mundo tem que saber disso, gente, tá? Todo mundo tem pele. A não ser que você conheça alguém que não tenha pele, tá? Mas todo mundo tiver pele, tem que saber disso, tá? Então, repassa essa informação para todo mundo, né, André? É verdade. Até o próximo BacCast. Tchau, tchau.